A Grande Depressão. A gente aprende sobre ela como se fosse um desastre econômico, quase como um furacão, imprevisível. Mas e se não foi bem assim? Nessa análise, vamos mergulhar numa fonte que faz uma pergunta bem provocadora. A maior crise financeira da história foi mesmo um acidente ou foi outra coisa? E aqui que a gente já encontra uma contradição que, no mínimo, faz a gente parar para pensar. O Banco Central Americano, o Fed, foi criado justamente com a promessa de acabar com os pânicos financeiros, de trazer estabilidade. E aí, só 16 anos depois, o sistema não só falha, ele implode da forma mais espetacular possível. Como é que isso aconteceu? Bom, a fonte que estamos analisando aqui não faz rodeios. A resposta que ela propõe é direta e bem chocante, na verdade. A crise não teria sido um erro, um acidente. Teria sido um evento planejado, basicamente uma demolição controlada do sistema financeiro da época. Para explicar uma ideia tão pesada, essa interpretação toda se baseia numa metáfora. Uma metáfora poderosa que é o centro de toda a argumentação. É a chamada tosquia das ovelhas. O que é isso? Bom, segundo a fonte, esse é um termo antigo no jargão financeiro. A ideia é a seguinte: o público investidor é visto como um rebanho de ovelhas. A riqueza que eles acumulam, bom, essa é a lã. E essa lã é cuidadosamente cultivada só para, no momento certo, ser completamente tosquiada. E como essa tosquia funcionaria? A tese diz que o processo tem 3 passos bem claros. Primeiro, você inunda a economia com crédito fácil e barato, incentivando todo mundo a investir. Segundo, você assiste de camarote os preços de tudo, principalmente das ações, irem para a lua. E terceiro, no auge da euforia, o sistema é colapsado de propósito para que se possa comprar esses mesmos ativos por uma fração do valor. Agora, vamos ver como a fonte aplica essa metáfora aos eventos históricos. A gente começa com o que ela chama de a armadilha, que teria sido montada durante os loucos anos 20. O primeiro passo dessa armadilha, de acordo com esta análise, foi exatamente este: um aumento de mais de 60% na quantidade de dinheiro em circulação. O crédito não era só fácil, ele era abundante. O dinheiro era barato e todo mundo era incentivado a pegar emprestado para investir no mercado. Essa enxurrada de dinheiro, barato, alimentou uma ferramenta de especulação que virou febre na época: a compra de ações na margem. Isso permitiu que pessoas comuns, mesmo com pouco dinheiro, entrassem com tudo na bolsa de valores como nunca antes. O poder disso era inacreditável. Imagina só, você podia alavancar seu capital em 10 vezes. Com apenas $100 do seu bolso, era possível controlar $1.000 em ações. A promessa de enriquecimento rápido parecia, de repente, ao alcance de qualquer um. Mas, segundo a fonte, tinha uma pegadinha, uma cláusula bem pequena escondida nas letras miúdas do contrato, a tal da margin call, ou chamada de margem. Essa cláusula dava aos bancos o poder de exigir o pagamento total do empréstimo de uma hora para outra, com aviso de só 24 horas. Essa seria a chave da armadilha. Ok, então a armadilha está montada, agora a gente avança para o segundo ato dessa narrativa, o momento em que o gatilho é disparado. O ano, claro, é 1929. A fonte descreve uma sequência de eventos que parece muito rápida e coordenada. Primeiro, quem tinha informação privilegiada sai do mercado de fininho, bem no pico. Logo depois, o Fed aperta as condições de crédito. Primeiro, sobe os juros, depois, reduz a quantidade de dinheiro circulando. E aí vem o golpe final. As chamadas de margem são disparadas em massa, forçando todo mundo a vender as ações ao mesmo tempo. O resultado? O colapso total dos preços. Como o mercado em ruínas, a análise nos leva para o ato final da história, o que a fonte chama de a colheita, o momento em que os supostos arquitetos da crise se beneficiariam do caos. E aqui está o ponto que, para essa tese, é crucial. Em vez de injetar dinheiro para salvar a economia, que é o que se esperaria de um banco central, o Fed teria feito exatamente o oposto. Ele contraiu a oferta de dinheiro em quase 1/3, jogando mais lenha na fogueira e aprofundando a crise. As consequências dessa contração de dinheiro foram devastadoras para a maioria, mas, segundo a fonte, muito lucrativas para uma minoria. Enquanto milhares de bancos menores quebravam, os grandes conglomerados que estavam com dinheiro em caixa puderam comprar os ativos reais do país, indústrias, terras, ferrovias, por preços de liquidação. Uma pechincha. Para a gente ter uma ideia da escala dessa transferência de riqueza, a fonte usa essa analogia. Não era só fazer um bom negócio. Era como adquirir a espinha dorsal da economia de um país inteiro,
comprada com base no desespero de milhões de pessoas. Bom, a essa altura, a teoria pode parecer exatamente isso, só uma teoria. Mas a fonte apresenta o que ela considera ser a prova de suas alegações, a chamada arma fumegante. A primeira evidência citada vem de uma fonte até que inesperada, Milton Friedman, um dos economistas mais influentes do século XX. Veja bem, Friedman não alega uma conspiração, mas ele confirma o fato central da tese da fonte. A ação do Fed de contrair a oferta de dinheiro foi a causa direta da gravidade da depressão. A segunda citação é bem mais direta e acusatória. Ela vem de Louis McFadden, que na época era ninguém menos que o presidente do Comitê do Congresso que supervisionava o sistema bancário. Ele não fala em erro, ele usa as palavras evento cuidadosamente planejado, com o objetivo de obter controle. Com base nessas acusações, a análise conclui apontando quais teriam sido os objetivos estratégicos por trás de toda essa suposta operação. A fonte aponta para um objetivo duplo. O primeiro, claro, financeiro, a maior transferência de riqueza da história americana. E o segundo, um objetivo político. O caos e o desespero criaram um ambiente perfeito para que a população aceitasse uma expansão sem precedentes do poder do Estado na economia com o New Deal. Algo que antes da crise seria impensável. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental, uma que vai muito além de 1929. Os grandes eventos que moldam o nosso mundo, eles são resultado de forças caóticas, acidentais? Ou, como sugere esta fonte, às vezes eles são o resultado de um projeto muito bem executado? A questão definitivamente fica no ar.